Ok, mas como que eu posso saber ou tentar imaginar em que momento do jogo, do segundo tempo, vai acontecer este terceiro gol que a gente está vendo que tem uma grande possibilidade de acontecer? Bom, aí vem o próximo passo. Fala, gurizada, beleza? Thiago aqui do TLP, Trader Esportivo. Vim aqui para falar um pouquinho, responder algumas dúvidas, explicar um pouquinho melhor sobre como que a gente pode utilizar uma das mais poderosas ferramentas que tem no nosso aplicativo de futebol. Tá? Nosso aplicativo de futebol que chama-se Quem Fez, é um dos módulos dele, e tem uma funcionalidade bem legal que chama-se uma aba estatística. E a partir dela a gente consegue projetar cenários dentro do jogo de futebol de praticamente todas as ligas do mundo, tá? A partir de uma base histórica de 5 anos que a gente tem no nosso banco de dados. Ok? Mas eu preciso, antes de mostrar o que eu quero apresentar para vocês, dizer que isso aqui não é uma bola de cristal. Eu não estou aqui abrindo as cartas do tarô e dizendo o que vai acontecer no jogo. Eu estou apenas mostrando uma ferramenta de navegação dentro de um banco de dados histórico que pode apresentar ou não alguns padrões. E quando a gente identifica o padrão dentro de um jogo, a gente pode fazer alguma entrada, adotar alguma estratégia para atuar naquele jogo. Ok? Então não é adivinhação, é simplesmente análise de uma base de dados e a tentativa de encontrar algum padrão consistente para que a gente faça alguma entrada dentro daquele jogo. Então, se tu é daquelas pessoas que acha que a análise pré-live, a análise das estatísticas anteriores ao jogo não dizem muita coisa, não influenciam no jogo de hoje, este vídeo não é para você, certo? Qual é a minha opinião, Thiago? Eu acredito muito em histórico de dados, em base estatística, mas, obviamente, a gente precisa confirmar se existe a possibilidade daquele padrão que a gente analisou antes do jogo pode acontecer no jogo em questão, naquele exato momento, a partir da nossa leitura de jogo. Ok? Então, eu gosto de juntar as duas coisas, acho fundamental juntar as duas coisas. Certo? E é para isso que eu utilizo muito essa ferramenta e eu vou mostrar para vocês de que maneira eu utilizo. Tá? Então a gente está aqui na tela do portal do assinante do Trading Like a Pro e aqui é o acesso ao aplicativo Quem Fez e eu entro no botão Entrar. Eu clico no botão Entrar e ele abre esta tela que nos dá acesso a outras abas dentro do aplicativo. Ok? A aba que eu me refiro é a aba Stats, tá? E é a partir dela que eu vou querer mostrar algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar um jogo que aconteceu essa semana, tá? Vamos abrir aqui vou fazer ao vivo para vocês, tá? Quase ao vivo, né? Vamos abrir aqui o SofaScore e vamos analisar algum jogo que aconteceu essa semana para a gente ver se a gente identifica alguma coisa que a gente poderia ter feito, tá? Aqui está, então, o SofaScore. Hoje são os jogos de hoje. Ontem não teve muito jogo. Ontem teve Série B. A gente pode analisar a Série B também. Na segunda-feira teve bastante jogo de uma liga que eu gosto muito, que é a segunda divisão da Alemã, mas acho que esse jogo aqui, o gol aconteceu no segundo tempo. Então, a nossa análise ela sempre é a partir de um gol no primeiro tempo, ok? O primeiro gol precisa ter ocorrido no primeiro tempo. Então, aqui não vai dar. Tem uma outra liga que eu gosto, que é a Liga da Suécia, que teve a segunda divisão da Suécia, teve 3 jogos. Tá? Vamos analisar os 3 jogos. O primeiro jogo foi entre o Eskilstuna e o Gais Göteborg, tá? Então, presta atenção no que eu vou fazer. O primeiro gol aconteceu aos 10 minutos
10 minutos, o mandante fez gol, certo? E o visitante empatou aos 45 mais 2, ou seja, chegou no intervalo, o jogo estava 1-1, ok? Isto é como eu gosto de utilizar. Eu gosto de pegar jogos no intervalo, analisar o que aconteceu no primeiro tempo e projetar cenários pro segundo tempo, ok? Então vamos lá. Então vamos ver aqui o gol do mandante aos 10, empatou ainda no primeiro tempo, 1-1 no segundo tempo, beleza? Então a gente volta para esta aba aqui e vai lá. Aqui a gente escolhe a liga foi a Suécia Superettan. O gol de abertura, o opening score, foi do mandante. O minuto foi do 0 ao 10. O gol foi aos 10 minutos, a gente coloca aqui então do 0 ao 10. O placar agora, como eu vou botar primeiro intervalo, foi 1-1. E aqui o placar, o tempo agora é intervalo. Então eu gosto sempre de botar no HT. Tá? Então vamos lá, segunda divisão da Suécia. 1-0 o placar de abertura, 0 a 10 minutos foi a janela do gol, 1-1 agora, intervalo. A gente bota procurar, ok? O nosso aplicativo varre a base de dados e encontra 20 jogos. 20 jogos nos últimos 5 anos que aconteceram exatamente isso. Gol do mandante nos primeiros 10 minutos e no intervalo estava 1-1, ok? Desses 20 jogos, a gente enxerga que 9 foram vencidos pelo mandante, 7 empates e apenas 4 vitórias do visitante. Aqui, a primeira coisa. A gente vê claramente que há 80% de chance do visitante não ganhar o jogo. Tá? Então, para aqueles que gostam de fazer lei a odds altas, não se importam com isso, lei a zebra, lei ao time que está perdendo, ou lei ao time que está muito mal em campo, aqui é um claro exemplo que se poderia fazer essa odd. Poderia fazer essa entrada, tá? A odd, se a gente olhar aqui, a odd inicial era 4,50, ou seja, com o empate no HT, essa odd não deveria estar muito diferente disso, tá? Então, aqui poderia ter sido feita a primeira entrada. No HT, eu estou vendo que 80% de chance ele não vai ganhar, posso fazer um lay aqui, pegar a subida dessa odd. Por que não? O outro mercado que a gente pode analisar é o next goal, que é o próximo gol, certo? A gente vê que dos 20 jogos, 11, 55% das vezes, o terceiro gol da partida nesse caso, foi feito pelo mandante. Tá? Apenas 5 vezes, apenas 4 vezes o visitante fez o gol, e apenas 5 vezes não houve gol. Isso a gente já projeta para um over 2,5 aqui. Tá? Quem gosta de trabalhar o mercado de próximo gol, esta aqui é uma odd uma probabilidade que significa uma odd de 1,82. Como eu não sei qual é a odd que estava na hora, não sei avaliar que tipo de entrada poderia ter sido feita. Tá? Mas também dá para trabalhar esse mercado. O mercado de over under 2,5 é um mercado que eu gosto de atuar bastante, que eu sou um cara que gosta de atuar bastante no over. E essa aqui é uma ferramenta que, nossa, me dá um apoio fantástico. Tá? Eu vejo que em 75% dos jogos, 15 vezes, houve o terceiro gol na partida. Tá? Então, a odd significa de 75%, é uma odd de 1,33. Qualquer odd acima de 1,33 que a gente fizer a entrada já tem algum valor, no meu ponto de vista, certo? 75% das vezes bate. Se eu peguei uma odd de 1,50, já estou aí com 17 ticks de valor, perfeito? Over 13,5, apenas 7 vezes e 13 não bateu. 7 bateu e 13 não bateu, ou seja, é um cenário que mostra muito que deve acontecer o terceiro gol, mas o quarto gol na partida não acontece. E a gente vê isso refletido aqui no correct score. 6 vezes foi 2-1, 5 vezes e 3 vezes 3-1, 5 vezes 1-1, 2-2 apenas 2 vezes, apenas 2 vezes 1-2 e apenas 2 vezes 1-3, certo? Então, aqui as 4 vitórias do mandante, do visitante, a gente vê que foi 1-2, 1-3. Quem gosta de trabalhar
com correct score, plantar umas moedas a odds altas em 2 ou 3 gols para frente, aqui nós também podemos montar uma estratégia. Como a gente vê que tem uma tendência de vitória do mandante ou empate, deve bater o over 2,5, mas não bate o over 3,5, a gente poderia fazer um Dutch no 1-1, 2-1, ou colocar o 3-1 e tentar pegar o gol, o segundo gol do mandante, né? E aí fazer o cash out e sair no lucro. Ok, mas como que eu posso saber ou tentar imaginar em que momento do jogo, do segundo tempo, vai acontecer este terceiro gol que a gente está vendo que tem uma grande possibilidade de acontecer? Bom, aí vem o próximo passo. Eu posso ir no detalhe destes 20 jogos. Quando eu clico aqui em View Matches, ele me abre uma terceira aba que me mostra no detalhe os 20 jogos. Aqui a gente tem os 20 jogos onde aconteceu aquele cenário. Qual é o cenário? Segunda Liga da Suécia, 1-0, gol do mandante. Aos 10 minutos, chegou no intervalo com o jogo em 1-1, ok? Todos os jogos estão aqui. Todos os jogos do intervalo 1-1. E aqui a gente enxerga, a gente fatia o segundo tempo em 5 janelas. E distribui os dados históricos nessas 5 janelas para ver se a gente encontra algum padrão de em que momento do segundo tempo acontece mais o terceiro gol, aquele gol que a gente viu que tem 75% de chance de acontecer. Tá? Neste padrão, a gente enxerga que lembrando, 20 jogos e 15 aconteceram o terceiro gol. Destes 15 que aconteceu o terceiro gol, 1, 2, 3. Apenas 3 gols aconteceram nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, dos 46 aos 55. 1, 2, 3, 4. 4 gols aconteceram entre os 56 e 65. 1, 2, 3, 4. Mais 4 aconteceram do 66 ao 75. Nenhum gol aconteceu dos 75 ao 84 e uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aconteceu o gol nos últimos 5 minutos do jogo. Então está bem distribuído, tem apenas uma faixa que não aconteceu o gol e na primeira parte aconteceu 3 vezes. O que dá para fazer aqui? Bom, como está bem distribuído, uma das coisas que eu faria neste jogo seria dividir o meu stake em 5 partes, porque eu dividi em 5 partes o segundo tempo, então eu posso dividir até em 5 partes. Posso dividir em 3 partes? Posso. Cada um faz o seu padrão. Como eu vi que acontece gol em 4 partes, eu divido em 4 partes, certo? E o que eu faço? Nesse caso, eu colocaria a primeira parte logo no HT, porque, apesar de ser o que tem um pouco menos, ele aconteceu 3 vezes. Então, existe uma possibilidade. Então, eu já colocaria no over 2,5, a odd, ela deveria estar em torno de exatamente 1,30, tá? Mesmo sendo na Suécia, talvez um pouquinho abaixo, mas ok. Então, o que eu faço? Já coloco um pouquinho da minha stake, se eu dividir em 4 vezes, 25% da minha stake nos primeiros 5 minutos. No primeiro trecho, nos primeiros 10 minutos. Quando passa para a janela dos 56, eu colocaria mais 25%. Quando passa para a janela dos 75, eu coloco mais 25%. Neste caso, eu não colocaria no 75, 84, até porque, como eu já coloquei 3 partes, e o histórico me diz que não sai gol aqui, eu vou deixar a minha última moedinha para o minuto final para pegar aquela odd alta, que é o que vale a pena. De novo, eu divido em 4 partes o meu stake, que eu estou disposto a perder. Eu estou entrando no over limite de cima. Então eu tenho que botar, eu vou até o fim. Neste caso, porque existe alta possibilidade aqui, ó, de acontecer o gol no último trecho. Se eu não tivesse alta ocorrência, eu dividiria em menos partes e colocaria até a parte que acontecer, dividiria em 3 partes, por exemplo, e se não batesse o gol até o minuto que eu queria, eu aceito o head e caio fora. Neste caso, como eu vi que tem possibilidade até o final do jogo de acontecer gol, eu pegaria um stake que eu estou disposto a perder e iria até o fim, neste caso. Ok? Beleza. Feito isso, colocaria. Vamos ver o que aconteceu.
agora, tá? Dividi o meu stake, coloquei a última parte aqui, o que aconteceu? Aconteceu o segundo gol, o terceiro gol, o segundo gol do mandante, aos 86 minutos, tá? Então, aconteceu a vitória do mandante, como o histórico mostra que era a maior tendência de acontecer. Bateu o over 2,5, tá? Bateu o 2-1, que também era o resultado mais provável, e aconteceu um gol em uma das 4 janelas que estava mais provável dentro dos 85 minutos. Beleza? Pô, Thiago, tu foi lá e escolheu um jogo que aconteceu na Tampa. Cara, vamos para outro jogo. Vamos para o jogo da segunda liga da Suécia de novo, 2-2. Qual é esse cenário aqui? 1-0 aos 45 minutos para o mandante. E o HT terminou em 1-0, beleza? Então, vamos lá. Mesma liga, 1-0, só que agora o gol foi aos 45, foi lá na última janela. O HT continua 1-0, beleza? HT. Procurar. A gente procura, o banco de dados varre o histórico e mostra 58 jogos, ok? 58 jogos. Rapidamente a gente vê que tem um padrão de vitória do mandante, saiu na frente, tem uma tendência muito forte de ele vencer esse jogo. O next goal está bem dividido, aqui é interessante, tá? Aqui é bem interessante, ó. A gente vê que tem uma probabilidade um pouco maior, 50% das vezes, o segundo gol do jogo é do visitante. Então veja, a maioria das vezes, 67%, quem vence é o mandante. Mas o segundo gol é do visitante. Tá? Claro que, obviamente, o ambas marcam, tá forte aqui. Over 1,5, 84% das vezes. Também uma quase garantia de over 1,5. O over 2,5 já está bem dividido, ó, 53% a 46%. Over 3,5, muito pouco. Correct score, bastante 1-0, 2-0, 2-1, ok? Bastante 1-1 também. Então, de novo, é um jogo que o visitante geralmente não ganha, apesar de fazer o segundo gol. Vamos dar uma analisada. Então, assim, sem analisar os jogos, a gente já pode pensar em alguma coisa do tipo, cara, eu posso fazer um lay ao mandante que está ganhando, mas proteger num correct score. Fazer um Dutch de correct score. Dá para fazer uma estratégia casada. Eu posso entrar num over 2,5, que tem uma possibilidade alta. Pô, mas a odd do 2,5, pô, não está muito legal. E se demorar para acontecer o segundo gol, como é que eu faço? E o over, eu não gosto de 2 gols à frente, eu quero pegar o over 1,5, porque está me dando quase garantia de que vai bater, 84%. Pô, mas e se bater só lá no final do segundo tempo? Pô, vou pegar uma odd super baixa para ter um sofrimento baixo. Então vamos analisar a base de dados. A gente clica em View Matches, 58 jogos, tá? Aqui ele nos mostra os 58 jogos onde aquele cenário aconteceu. 1-0 logo lá no final do primeiro tempo. Dos 58 jogos, a gente enxerga que 49 deles bateram over 1,5, tá? O over 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes, eu vou até anotar aqui, 15 vezes sobre as 49. 15 vezes sobre 49. 15 vezes sobre 49. 30% de chance no primeiro slot, tá? Na primeira janela de tempo. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sobre 49 deve dar um pouquinho menos que 30%. 13 sobre 49, 26%. Beleza? No terceiro, 1, 2, 3, é só o segundo gol, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sobre 49. Já dá aí em torno de 20%. 10 sobre 49, 20%. Vamos lá. Quantos jogos foram? Foram 49.
já bateu 15 com 10, 25 com 13, 38. O quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20% também. 40, 66, 96. E aí deve ter um outro pingado aqui. Então a gente concentra 30, 26, 20 e 20. Então a gente vê que o segundo gol, tá? Aqui deu 30%, aqui deu 26%, aqui deu 20% e 20%. Então o segundo gol, ele tende 56% das vezes, ele acontece até o minuto 65, 20 minutos do segundo tempo. Então, de novo, dá para fazer o quê? Entrar no over 2,5 para pegar uma odd mais baixa, fazer um lay ao over 2,5, tá? Para pegar uma odd mais baixa e esperar que o gol saia até os 65 minutos. Dividir em 2 stakes nesse caso, dividir em 2 partes nesse caso eu faria. Espera a primeira parte, quando chegar a segunda faixa de tempo, entra com a outra metade desse stake e se não bater o gol, fecha. É o que eu faria. Tá? Ah, mas eu quero esperar 3 momentos. Beleza. Porque eu quero pegar 70% de chance. Ok. Então vai até os 70. Divide em 3 partes e vai até os 75 minutos. Estica até os 75. Se não sair o gol, fecha no red. Se sair o gol, tira a responsabilidade e espera sair o terceiro gol, o terceiro gol para bater o over 2,5. Ou pega o green no bolso e fechou. Entendeu? Dá para fazer isso. O que aconteceu no jogo? O segundo gol bateu aos 48 minutos. Onde que a gente disse que tinha maior probabilidade? 30% no primeiro slot. Na primeira faixa de tempo. 48 minutos. O over 2,5 bateu aos 73 minutos. Nem analisei isso, mas dá para analisar também. Quiser analisar over 2,5, quando que bateram os over 2,5, dá para analisar. Over 2,5 bateu quando? Bateu 1, 2. Quantos foram? Foram 31. 2 logo no começo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ou seja, 9. Acho que aqui é o maior. 9 de 27, 30%. Então, 30% das vezes está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, geralmente bate até os 75. Ou seja, a estratégia do over 2,5 daria muito boa. Tá? E aí o jogo terminou 2-2. Ainda saiu um gol lá no 85. Ou seja, era um jogo que até o over 3,5 que tinha pouca possibilidade aconteceu. Beleza? Então, poderia se ter trabalhado no correct score, poderia ter trabalhado no over 2,5, no over 1,5. Terceiro jogo, vamos analisar mais um jogo. Osters e Falkenbergs. O que aconteceu no jogo aqui? 30 minutos do primeiro tempo, gol do visitante. Rapidamente vamos fazer, tá? Então esse foi um gol do visitante. Aos 30 minutos, segundo o SofaScore foi aos 30 minutos cravado, vamos botar então aqui 30 minutos. No intervalo estava 0-1 ainda. Vamos ver o que ele nos apresenta. Para este cenário foram 49 jogos. Uma tendência muito forte de vitória do visitante, um pouco de tendência de empate, muito raramente o mandante vira esse jogo. O próximo gol está bem dividido, metade, metade. O ambas marcam sim e não também. Over 1,5 bate em 89% das vezes. O over 2,5 bate 23 vezes, 47, 46,94. Já é uma tendência um pouco mais de under. E over 3,5 apenas 5 vezes, 10%. Tá? O correct score, a gente tem essa abertura aqui, ó, bastante 2-0 e bastante 1-1. Dá para fazer um Dutch aí. Vamos lá. Vamos ver os jogos. Então, assim, 99%, 89,8% das vezes bateu o over 1,5 e o over 2,5 nem tanto. Vamos ver quando que aconteceu esse segundo gol.
no histórico, né? No histórico, estes 44 gols dos 49 jogos aconteceram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas 8 vezes. 8 de 44, né? Vou fazer a conta rápida aqui. 8 de 44. 1, 2, 3, 4, 5. Apenas 5 de 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14 de 44, nesse do meio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Então, ó, tem uma tendência de sair mais gol mais para o final do segundo tempo. E apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, bastante, ó. Então, assim, ó, esse já é um outro cenário. Aconteceu 8 vezes o gol no começo, tá? Que é a mesma coisa que praticamente aconteceu nos últimos 2. Mas aconteceu muito gol aqui, no meio do segundo tempo. Então, é um jogo que eu deixaria correr e tentaria pegar esse gol a partir dos 65. Dividiria em 3 partes. Pegaria 65, 75 e 85. E entraria. Beleza? O que aconteceu? Ó, aqui aconteceu um gol aos 52 ao 57. Infelizmente eu não faria nada. Não aconteceu. O gol saiu muito cedo. Não contrariando, né? A gente viu que, ó, assim como saía nos 2 últimos trechos, no primeiro trecho também saía em torno de, vamos lá, 8 sobre 44, 18%, tá? Então foi 18%, 20% e 20%. E no trecho maior era 14 sobre 44, 30%. Infelizmente saiu o gol logo no começo, não tem trade, acabou. Mas como é que terminou o jogo? O jogo terminou 3-2, um jogo totalmente louco. Ó. 1-0, 1-1, 2-1, o mandante virou e depois tomou a virada. Mas algumas coisas aconteceram. O next goal, o segundo gol do jogo, aconteceu para o mandante. Estava meio a meio. Aqui, o 4,5, a primeira vez que bate em 49 vezes. Tá? Acontece, né? Mas, ó, a tendência do BTTS bateu, estava meio a meio também, ok. Mas a tendência do visitante vencer bateu. Então, assim, a gente consegue enxergar um histórico para trás que mostra algumas tendências e a gente pode fazer algumas estratégias, seja no match odds, seja no next goal, seja no over, seja no correct score. Beleza, gente? Eu ia analisar a Série B, mas não vou analisar. Primeiro porque a Série B, como a gente sabe que é uma liga under, é uma liga um pouco mais complicada de se trabalhar, tem que ter um ajuste fino mais bacana, mas dá para fazer também. Eu vou fazer num próximo vídeo, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que vocês conseguiram pegar a ideia. Se tiverem dúvidas, comentários, deixem aí embaixo. Vamos discutir. De novo, não é uma bola de cristal. Isso aqui é apenas uma ferramenta que nos auxilia, junto com a leitura de jogo, a abrir os nossos trades, as nossas posições dentro do jogo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe de novo seus comentários, suas opiniões. Quem quiser conhecer, entre em contato. Um grande abraço e aquela mensagem de sempre. Keep it green. Valeu, gurizada.